Verdade, imparcialidade. Começa agora o programa A Hora da Verdade. Apresentação: Carlos Frederico Gomes. Eu estava pensando do direito e do dever de votar. Porque no Brasil o voto é obrigatório, você sabe disso. E tem muita gente que questiona esse voto ser obrigatório. Porque votar antes de um dever é um direito. Mas eu estava me lembrando que milhões, mas milhões mesmo de brasileiros, milhões, irão votar domingo, muitos por obrigação. Outros vários, milhares, com dúvida. E milhões votarão com medo. Porque o que a gente assistiu nessa campanha é imoral, deprimente. Você tem a sensação terrível de que a nossa democracia é muito pequena, é muito insignificativa. O grau de politização do nosso povo é quase zero. A gente encara a democracia como se fosse luta de classe, luta livre, MMA, futebol, jamais destino de uma nação, de um povo. As pessoas que têm um mínimo de consciência, e essa consciência, me perdoem os senhores, já pensaram aí nos analfabetos, está ligada à questão educacional em relação ao grau de conhecimento tecnológico ou científico de ninguém, não. Está ligado a isso, não. Não está ligado ao grau de conhecimento cultural, não está ligado a nada disso, não. Está ligado à consciência política mesmo. Olha, as pessoas mais ricas desse país, as pessoas mais abastadas desse país, as pessoas com grande intelectualidade, pessoas que já são formadas, com pós-graduação, um mestrado, muitos até com doutorado, não estão se posicionando de forma errada, não. Estão se expondo de forma ridícula, errada, só olhando para o seu umbigo, para os seus interesses. Eu fiquei pensando na minha cabeça, e hoje eu tenho quase certeza, que os que votam de um lado estão votando para derrotar o outro. E os que votam do outro lado estão votando com medo que aquele volte. E dos dois lados só tem muita mentira. E o pior é que essa mentira é feita um dia atrás do outro. E as mudanças são feitas com o intuito de enganar você. E você paga um horário eleitoral. Você paga um horário eleitoral. Bota na sua cabeça o seguinte: nenhuma televisão dá esse espaço que os senhores candidatos têm de graça, não. Todos eles, empresários de televisão, eu digo que é o meu meio, é onde eu trabalho, todos eles vão descontar do imposto de renda o espaço que foi tomado das televisões dele, amigo. Não tem almoço de graça. E sábado, quando os eleitores brasileiros forem dormir, para acordar domingo para votar, milhões irão cumprir a sua sina. A última pesquisa que saiu, houve uma mudança de percentual no Ibope de 2 pontos. O candidato Haddad, o Bolsonaro, perdeu. E o candidato Haddad não ganhou. Olha o número de votos brancos e nulos. Aumentou. Aumentar voto branco e nulo a 3 dias da eleição, isso é uma coisa maluca, cara. Nunca jamais vista. É o grau de decepção entrando dentro do eleitor brasileiro, pela sinuca de bico que for, e nós todos nos colocamos quando elegemos esses dois extremos para decidir a vida do povo brasileiro. Só resta uma coisa: fazer como o Goldman, do PSDB, resolveu apoiar o Haddad e disse que Deus me perdoe. E eu digo para você que Deus perdoe todos nós pelo que a gente colocou no segundo turno da eleição de 2018. Deus perdoe todos nós.
eu posso garantir que eu estou isento desse perdão. Mas os que colocaram os dois lá, que Deus perdoe vocês. Porque o futuro desse país está fadado a muita confusão, muita coisa ruim, muito bate-boca, que infelizmente não terminará domingo. Se terminasse domingo era ótimo. Será o início de um processo desgastante e terrível, em que, há bem pouco tempo atrás, esse mesmo filme com um pouco menos de violência no enredo, transformou esse país no que ele é hoje. País de mendicância, de 14 milhões de desempregados, um país violento. Agora, é o mesmo enredo, com um filme muito mais violento, porque esse segundo turno dessa eleição, ele é muito mais violento do que o que foi Dilma e Aécio. Bolsonaro e Haddad estão fazendo um enredo do filme de horror. E esse filme, se terminasse domingo. Termina domingo, não. Domingo é só... Sabe o que é que acontece domingo? Se fecha o trailer. O filme começa a partir de segunda. E você vai ver, depois nós iremos discutir aqui o desfecho dessa eleição polarizada, feita com violência, mentira e muita disfarçatez. Infelizmente, o quadro que eu estou sentindo no meu coração, Luiz, com a chegada da eleição domingo. Não tem outro, pelo que a gente está vendo, né? No dia a dia. E a incapacidade do presidenciável Jair Bolsonaro de conseguir, como é que eu diria, uma vantagem tão grande de administrar. É o que mete medo na gente. Se ele é incapaz de administrar uma campanha... Ele é capaz de administrar uma campanha. Uma campanha, como é que vai ter campanha? Eu acabei de ver aqui no UOL que ele atrasou a prestação de conta dele, o cara no segundo turno, atrasou a data da prestação de conta. O filho vai para a televisão dizer que cabe um soldado e fecha o Supremo. Faz um discurso num movimento espetacular no Brasil, espetacular, no domingo passado, faz um discurso sem medir as palavras, o que está falando, o que está dizendo, e criamos celeuma, um cara que tem 18 milhões de votos para ganhar a eleição a presidente da República, né? Isso a gente vê, cara, que claramente que são pessoas amadoras que não têm noção do que é governar um país desse tamanho continental, os interesses que tem difusos, e por trás disso é muito complicado, ninguém sabe, Luiz, né? O Bolsonaro fez uma carta para o ministro Celso de Mello, o decano do Supremo, justificando as palavras do filho dele, as imbecilidades ditas pelo filho dele. Aí ele usou uma frase, Luiz, que me deixou preocupado, que a visão dele é a mesma visão do filho dele, ó. É a seguinte, ó, ele não teve essa intenção, muito pelo contrário, nós iremos prestigiar o Supremo Tribunal Federal. Prestigiar o Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal é um dos poderes, macho, igual o dele. Se for eleito presidente, ele não tem que dizer que vai prestigiar o Supremo, ele tem que dizer que respeita o Supremo, porque respeita a Constituição brasileira. Carlos, é por aí, né? O presidenciável Jair Messias Bolsonaro não vai perder as eleições. Não, já é o presidente da República, Eu tenho consciência disso. O que está nos assustando, e talvez quero colaborar com a sua abertura do programa, é a incapacidade dos dois candidatos de não tranquilizar a gente. De um lado, você tem um homem catedrático, professor universitário de renome, não foi um mau administrador, não foi, ele não entregou São Paulo quebrado para o João Dória, não. Pelo contrário, bem mais saneado do que recebeu do Gilberto Kassab. Infelizmente estava no local errado, estava no local certo no momento errado, que foi aquela onda em 2016 antipetista por causa do impeachment da Dilma, que o levou também, o arrastou. Mas o Haddad começa por ser uma lua, né, Márcio? Mas aí o Haddad não é uma estrela. Não. O Haddad é uma lua. É uma lua. O sol dele é o Lula.
Então começa que ele não tem luz própria para ser candidato a presidente. Começa logo aí. Mas Já o que o adversário dele tem. Porque o que conquistou sozinho, o Bolsonaro. Não, mas a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Mas, em síntese, o Fernando Haddad ensaiou uma meia-culpa do partido sobre a corrupção, tudo. Ele, na minha avaliação, poderia ter feito um papel histórico. Qual? Uma tentativa de recriar uma nova centro progressista, não é nem de esquerda, um centro progressista, colocando para fora todos esses males que o período Lula e Dilma Rousseff fez. Mas ele fez muita coisa errada também, Luiz. Ele tá falando, falei contigo aqui do Bolsonaro, mas esse rapaz aí, ele mudou já o plano de governo dele 3 vezes, cara. Até a cor da campanha dele mudou. Meu irmão, como é que você vai acreditar? Ele era o coordenador da campanha. Como é que você vai acreditar numa pessoa que de um primeiro turno para o segundo, e não é um mês, muda tudo que ele disse? E é o coordenador da campanha. Hoje tem um mês, terminou a campanha, foi 45 dias. Tudo que ele colocou na campanha, para chegar no segundo turno, ele mudou, cara. Ele é o coordenador da campanha. Como é que você pode acreditar em pessoas que... se eu não sustento na cabeça o que eu penso, se eu não tenho um projeto para o país, eu não posso me candidatar. Não, você está coberto de razão. Eu não posso me candidatar. E é um povo que parece que a arrogância, a prepotência não acaba. Não acaba. A declaração da Gleice Hoffmann, quando terminou um discurso falando, e podia ser que agredisse com conversa, com armação, aí no final dizia assim, vamos soltar o Lula. Pelo amor de Deus, o presidente agora solta alguém? Quem solta o Lula não é a justiça. Mas, meu amigo, não é brincadeira, não. Você olha por dois lados, a não ser, olha só. Só quem não tem essa visão, me perdoe vocês que já estão escolhendo o voto de vocês. Mas só quem não tem essa visão é quem está na militância. Ou seja, os militares têm convicção total. Os militares, policial, soldado, bombeiro, do exército, esses daí são Bolsonaro, sem nenhuma dúvida, porque não tem erro. O pessoal, a militância do PT, que é petista, a militância que está lá e já foi enquadrada, aparelhada nos esquemas durante esses 3 anos, essa daí também. Ela quer que vote, que é a vida dela. Mas o cidadão comum, o homem de bem, né? O cidadão comum, trabalhador, aquele que quer... O que é que o cidadão comum quer, Luiz? Ele quer que os impostos dele voltem para ele em forma de benefício normal que todo país tem. Normal. Que um país rico como o nosso deveria nos dar. Ou seja, educação, saúde, transporte e segurança. Entendeu? Perfeito, perfeito. É isso aí. Agora, você, olha, um cidadão recebe uma Bíblia em cima do palanque, já é uma molecagem. Por exemplo, vocês brincam com fé, vocês vão prestar conta dessa brincadeira com vocês no lugar que vocês não acreditam. Vocês brincam, vocês não acreditam. O cara que usa, o cara tem a coragem de pegar a fé, Deus, e botar com uma coisa nojenta chamada política, ele é um moleque. Porque Deus é uma coisa muito maior do que tudo. E eu acho que a palavra... Por exemplo, eu posso no meu programa de rádio, no meu programa de televisão, falar em Deus, que faz parte da minha vida. E as pessoas podem até um dia, se eu for candidato, querer votar em mim, porque eu sou uma pessoa que acredita em Deus. Isso é outra coisa. É outra coisa. É eu que nunca na minha vida peguei numa Bíblia, ou li uma Bíblia, ou falei em Bíblia, em política, nem meu partido falou. Do hora a volta, um suposto pastor do interior subiu com a Bíblia vermelha para entregar em cima do comício, Luiz. Isso aqui no meu estado, aqui na sua Fortaleza. O Ceará só perde para a população católica no IBGE, Maranhão e Piauí. Mas aí, somos um dos maiores estados... E quem entregou foi um evangelho, né? Quem entregou lá a Bíblia foi o evangelho. A Assembleia de Deus. Aí o cidadão que não era para ter recebido a Bíblia, porque não é feito a ela, nem a vice dele no Roda Viva disse que não era cristã e não aceitava ser manipulada. O corpo era dela. Por a vice dele. Então, ele recebe a Bíblia. O que é que foi importante para eles? O ato do recebimento. A foto foi batida e o ato do recebimento. Depois disso, terminou. Aquele livro, macho, foi esquecido em cima do palanque. Quando foram desmontar o palanque, acharam o livro. Foi bater na mão do deputado aqui, mais votado do estado de Ceará, e ele deu naquela declaração, que eu postei até no meu YouTube uma avaliação que eu fiz daquilo. Sabe o que é aquilo? Eu vou falar de novo aqui agora. É brincando com a fé alheia, cara. Brincando com a fé alheia, o deputado, que estava denunciando
denunciando o abandono da Bíblia, falando em política, está errado. Ele acha que está certo e eu acho que está errado, né? Porque usou isso politicamente. E o presidente, que esqueceu a Bíblia lá, depois com a cara lavada, cara de tacho, veio dizer que roubaram. Roubaram o quê, rapaz? Roubaram o quê? Lhe deram um livro que não tem importância nenhuma para você, e se seus assessores são os irresponsáveis. O senhor devia ter vergonha, senhor Fernando. Se o senhor é igual a equipe do Bolsonaro, uma equipe dessa, cara. Uma confusão lá que estão dizendo que o cara não tem respeito à religião, o cara recebe a Bíblia, deixa a Bíblia rebolando lá, Luiz. E aquilo, na minha opinião, ficou muito feio com o Fernando Haddad. Porque sempre nós, o blogueiro que vai ser deputado estadual, em termos de potência de comunicação, é minúsculo em relação hoje a um candidato que está no segundo turno a nível presidencial. Quer dizer, o Fernando Haddad, na minha avaliação, como qualquer homem que tem uma série de assessores à sua disposição, teria entregado disso. Leve essa Bíblia aí, fica com você lá no hotel, você me integra. Eu quero levar... E pegar a Bíblia na mão, macho. Recebe a Bíblia. Pega... Você que é candidato a presidente, pode andar na mão, não? Pode. Receber a Bíblia com a Bíblia na mão. Isso aqui é uma coisa importante. Pode alguém tomar e dizer que eu rebolei. No meio da confusão que ele está, nem a preocupação de uma coisa daquela não ser usada, Luiz. Não, você está coberto de razão. Eu tenho a impressão que a Manuela Dávila, quando recebeu a hóstia, deve ter estranhado não ter sal. Porque ela nunca comungou na vida dela. Aí foi comungar por questão de você para isso me dar nojo. Isso me dá nojo. Sabe por quê? Porque eu imagino que esses caras pensam que eles estão num país coberto de imbecis. Só pode ser, macho. É um país de imbecis, de eleitores imbecis. E de uma hora para outra, o cara muda uma maneira de ser, bota outra maneira de ser e acha que todo mundo vai acreditar. Aí, deixa eu fazer uma parte aqui. Bolsonaro fazia uma rata dessa. Bolsonaro recebia a Bíblia, tenho certeza que ele não deixaria lá. Claro que não, no Luiz. local. Claro que não. Isso aí é. Estou só lhe dizendo que por quê? Na minha avaliação. Ele menos, que ele fala Deus acima de tudo, na própria coligação dele. Aí que eu quero dizer, o ponto que eu quero chegar. A tentativa de Fernando Haddad dialogar com um eleitorado mais conservador só demonstra a incapacidade dele de conseguir interagir. Ele é muito ruim. Dele e do partido dele. Sem dúvida. Quando aquele funkeiro, lá no evento do Rio de Janeiro do Partido dos Trabalhadores, repetiu praticamente as mesmas palavras do Cid Gomes, mas em outros termos, foi vaiado também, né? Mas é verdade. O Partido dos Trabalhadores... Precisa voltar para as bases para conversar com a população que elegeu ele. Ele disse no final. E já que tu tocou nele, eu vou dizer uma coisa para você aqui. As pessoas estão reclamando que essa campanha, os valores sociais, né, familiares estão dando tom na campanha. Mas por que estão dando tom na campanha, Luiz? Porque, Luiz, o problema é o seguinte, não é a questão que o cidadão agora, para você ver a sinuca de bico que a gente está metida, que o cidadão agora resolveu impor a vontade religiosa dele, não. Não teve nada disso. Os evangélicos receberam se insurgir para impor a vontade deles. Existe um fundamentalismo religioso no Brasil. Não tem nada disso. O que essa reação da população brasileira é uma reação clara de uma ação feita por pessoas do governo petista durante 13 anos que incentivaram o Luiz e deram força para grupos radicais anti-religião, com pensamentos libertinos sexuais, que foram potencializados. Você não está falando de liberdade sexual, não. Você está falando de libertinagem. Libertinagem sexual, que foram potencializados, inclusive com recursos financeiros, para agredir, para ferir, para impor o pensamento deles diante de uma comunidade que tinha a sua tradição normal de nascimento e vivência. É só isso. Sendo claro, o homossexual existe nesse país desde o dia que Cabral chegou aqui. O homossexualismo existe desde o tempo do Homero. Não é, Luiz? Lá
no tempo lá do cavalo de Troia, lá no tempo de Euclides, no tempo de Aristóteles, existia o homossexualismo. Às vezes até mais forte do que hoje, né, Luiz? Agora, irmão, lá eles não peitavam quem não pensasse assim, não. Achando que todo mundo é hipócrita. A hipocrisia existe em todo canto. Então você não pode impor o seu pensamento. Por que existe a questão religiosa hoje? Porque é uma reação, cara. É uma reação às pessoas que vão para a igreja, quebra as imagens de quem tem conhecimento, defecam em cima de imagem, urinam em cima de igrejas, afrontam ao pensamento dos outros, que eles não aceitam mais que isso continue. A liberdade religiosa das pessoas tem que ser preservada. Né? Não quer dizer, a partir do momento em que você começa a agredir símbolos que, na minha avaliação, são importantes para determinados grupos de pessoas, o Estado tem que intervir e impedir que isso aconteça. Mas, claro, eles não são loucos. Os símbolos são importantes para eles, cara. A bandeira deles, arco-íris, para eles é um símbolo de quê? Da diversidade deles, das cores da vida deles. Pode ser qualquer cor. Eu me lembro. Aquilo, o mundo vive de simbolismo, mano. Eu me lembro daquele aluno lá de Mossoró, sentado no colo do namorado. A diretora pediu que... O vídeo que viralizou aí. Viralizou, quer dizer, eu vi muitos homossexuais falando que estavam do lado da diretora. Porque o fato de ser homossexual, isso não quer dizer que você tenha que em praça pública, em todos os locais. Não, e ele foi desrespeitoso com a escola, com a diretora. E é preciso ter hierarquia. Você tocou no ponto, quer dizer, como tu tem razão de graça? Rapidinho, aqui na beira-mar, ali naquela praia ali, tem ali o aterro, tem aquele aterro pequeno. A Praia do Cruz. É do refrigerante Cruz, é? É do meu tempo, Cruz. Lá naquele aterrinho lá, um casal, um homem e uma mulher, os dois guardas municipais, estavam se beijando lá, na frente de uma senhora. Só que não é só se beijando, né? Se pegando lá. E a senhora reagiu. E foi confusão, deu até bala. Me lembro. Foi confusão maior do mundo. Por quê? Se fosse homossexual o casal, armaria. Era discriminação. E não era... Pois era homofobia, e não era isso. Não é isso. É o desrespeito à criança, à pessoa, que é preciso que venha em todo mundo. A democracia requer isso, senhores. O artigo 5º da Constituição Brasileira, que está lá, que tem... Nós somos signatários da Declaração dos Direitos Humanos da ONU. E o artigo 5º, ele é claro. Você não pode ter discriminação nem com pessoas, nem pela raça, nem pela cor, nem pela condição financeira, certo? Nem pelo a aptidão sexual de cada um. Aí você se esquece que no final tem nem a opção religiosa. Sem dúvida. Mas, Carlinhos... Não esqueçam que no final tem religioso. Eu fiquei solidário com a doutora Silvana, uma vez na Assembleia, justamente por conta disso. Tinha grupos na galeria que estavam esculhambando a deputada porque estava defendendo os pensamentos, as convicções religiosas dela. É o direito dela como cidadão. Eu, por exemplo, eu não penso como ela. Do jeito que ela pensa, não. Mas eu saí, a primeira pessoa que ela viu quando ela desceu ao hipódromo fui eu. Porque eu estava defendendo a Constituição do meu país. Para lembrar para aquelas criaturas lá, do mesmo jeito que eles estavam pedindo que tivesse respeito à diversidade sexual e à questão LGBT deles, que tivesse respeito ao pensamento religioso dela. Entendeu? Porque faz parte do bolo. O artigo 5º ele fala em cor, em raça, em religiosidade, em opção sexual e pobreza ou riqueza. Isso não pode ser discriminado. Mas, Carlinhos, vamos fazer o seguinte, vamos para o segundo bloco e a gente aproveita, já que você pegou no gancho da doutora Silvana, e a gente fala desse segundo turno aqui no Ceará, né? Que eu acho que é importante. A gente vai para o segundo bloco e volta já, né? Vamos falar também dos movimentos que estão acontecendo aí para as eleições da mesa, tanto da Assembleia como da mesa da Câmara Municipal de Fortaleza. Essa situação, essa discussão que a gente fez aqui no primeiro bloco, é justamente para que você tenha noção do tamanho da angústia do povo brasileiro, né, em querer decidir quem votar e toma decisão hoje e vota atrás amanhã. A mudança da pesquisa foi clara. Algumas pessoas deixaram de votar no Bolsonaro e não foram para dar. Foram para o branco.
na oscilação da pesquisa. Você está entendendo? Foi para o branco. O branco ganhou 1 milhão de votos. Se demorasse mais um mês, eu tenho a impressão que o branco ganhava essa eleição. Sai daí não, eu te volto já já. A Hora da Verdade. A Hora da Verdade. Estamos de volta com o segundo bloco do seu programa, do meu programa, do nosso programa A Hora da Verdade, na sua TV+, canal 15 da Multiplay, e na sua Litoral TV, canal 5 da NET. Luiz. Você não erra mais, né? É Litoral TV. Mas quando eu chego aqui, essa mesma coisa eu faço lá na outra, né? Lá na outra são 2 televisões também, e a mesma coisa lá na outra, né? E às vezes troca. Às vezes troca, mas demora pouco. Dá confusão boa, né? Deixa eu lembrar aqui. Cara, você estava falando aí da doutora Silvana, e aí eu me lembrei que é interessante. Adentramos ao segundo turno e houve uma união muito forte entre os membros eleitos do Partido Social Liberal, partido do Jair Bolsonaro, e os membros do PROS, partido da qual faz parte o deputado agora federal eleito, Capitão Wagner, que ainda está no mandato de deputado estadual. Você tem lá pelo PSL Heitor Freire, ele é deputado federal. Você tem o rapaz que foi eleito com a votação estrondosa. E o nosso amigo, delegado Cavalcante. Desse outro lado, você tem o senador eleito Luiz Eduardo Girão. O Vitor Valim, que saiu federal para o Vitor Valim ainda está no PROS. Está no PROS. Mas o André não está no PROS, não. Não, eu estou falando que o pessoal, eu disse que o André e o menino são do PSL. O André e o Freire, Heitor Freire é do PSL. Junto com o delegado Cavalcante. Assim também como do PROS é o senador Luiz Eduardo Girão, Vitor Valim, deputado estadual. Sim, mas você quer chegar aonde? Diga aí. Não, houve essa junção. Eles estão trabalhando conjunto. Essa é a nova oposição do Estado de Ceará. Eles estão trabalhando conjunto. Aí o que é que você vê? Você vê que automaticamente, do outro lado, tem também pessoas que estão tentando apoiar Bolsonaro da maneira deles. Doutora Silvana e Jaziel. O discurso mais conservador, mais próximo do Bolsonaro na Câmara, sempre foi da doutora Silvana. Da Assembleia, sempre foi da doutora Silvana. Aí você tem também o Júnior Aguiar, que é o presidente de honra do PRTB, e muito ligado ao candidato a vice-presidente, o general Mourão, também atuando. E quando você parte para fazer uma análise hoje de quem está comandando a campanha de Fernando Haddad no Ceará... do Júnior Aguiar ou do Aguiar Júnior? O Júnior Aguiar. É a mesma coisa? Não. O Júnior Aguiar foi... Abraço para o Júnior Aguiar e para o Aguiar Júnior. O Júnior Aguiar foi aquele que chegou a ser presidente por 2 mandatos da Câmara Municipal de Canindé. O Aguiar Júnior foi várias vezes candidato a prefeito de Fortaleza. O Aguiar Júnior. Você disse um, estou dizendo o outro. Tá bom, porque os nomes são muito similares. Todos dois são seus amigos. São. Mas voltando aqui especificamente. Como a gente finalizou, o PSL e o PROS se juntaram. Estão fazendo uma frente ampla e bem objetiva em prol da candidatura de Jair Messias Bolsonaro no segundo turno. É como você bem finalizou. É um novo núcleo oposicionista. Do outro lado, você tem o governador Camilo Santana, que na minha avaliação contava e esperava que o núcleo que foi cirista aqui, sob a coordenação de Cid Gomes, estivesse presente internamente. Mas o que a gente mas cada deputado tem suas preferências, né? Mas eu já disse na campanha passada, você nos programas passados, eu vou repetir aqui, não vão nenhum cidadão do Haddad vá pensar que no Nordeste que ele teve a maioria aqui, seria igual ao segundo turno. Eu disse isso. Você disse isso. Por quê? Porque os candidatos a deputados estão eleitos. Todos com ressaca, eleito estadual, federal. O governador Camilo Santana já é governador reeleito. Então, é diferente de você estar numa campanha em que você está buscando a sua eleição, a eleição do governador e do presidente. E você está numa campanha só atrás de voto do Haddad. Ou só atrás do voto do Bolsonaro. Então, é muito diferente, é totalmente diferente. Aqui no Ceará é que as campanhas custam, por causa da dificuldade de locomoção, dificuldade de propaganda, que
E como é que isso é feito? Tudo é feito porque é feito junto com o deputado federal, junto com o governador. Quando terminou a campanha. É diferente de São Paulo. São Paulo está em pleno andamento a campanha de governador. E no Rio de Janeiro está em pleno andamento a campanha. Minas Gerais está a campanha. Aqui no Nordeste não. Deixa eu só interromper. Aonde que eu quero entrar? Eu senti, e você deve também ter observado isso, que o PSL, de Heitor Freire, e o PROS, do capitão Wagner, assim como eles terminaram o primeiro turno, eles continuaram no mesmo ritmo na batida, principalmente nas redes sociais. Nas redes sociais é fácil. Não, a campanha do Bolsonaro é de rede social. É de rede social e de grupos, movimentos cívicos conservadores que se reúnem na cidade e fazem seus eventos. Aqui foi feito um evento, por exemplo, o Haddad fez um evento sábado monstruoso na Praça Ferreira. Muito grande. Boa. Parabéns ao Camilo Santana. Já não parabéns a Haddad, não. Parabéns ao Camilo Santana. Você diz muito certo. Ele fez o evento, a força do Camilo Santana, que foi um governador que foi eleito com 80% da votação do Estado. A gente não sobrou nada para ninguém. Foi o maior percentual do Brasil. Agora, eu vi um vídeo, você viu também, o governador Camilo Santana de um lado, o senador eleito Cid Gomes do outro, e vários deputados, quase todos, né, Luiz? E também deputado eleito, como Salmito e outros, né, dizendo que estão com a Haddad. São dois vídeos, um dos vereadores de Fortaleza e outro com os deputados estaduais. Foram 2 dias seguidos. Foi na terça com um grupo dos vereadores, vereadores eleitos, ou vereadores nativos. E outros com deputados estaduais. E a outra, alguns deputados que estão em término de mandato e outros que conseguiram a reeleição ou se elegeram. Não. E justamente para continuar. Isso é importante também para o Cid, que depois que o Cid Sincero, não, o nome dele agora é o Cid Sincero. O Cid Sincero, depois que ele disse as verdades e ele falou na reunião do PT, ele ficou difícil, né, a convivência. Então ele está aproveitando, fazendo o máximo que ele pode, né, para ajudar dentro do pensamento, dentro desse pensamento. A campanha de Jair Messias Bolsonaro, ela está investindo literalmente aqui no Ceará em rede social. Eles planejam o seguinte, eles acreditam que se tirar uma grande votação na região metropolitana de Fortaleza, tiver uma boa votação nas grandes cidades da região norte, por exemplo, como Granja, Camusim, Sobral, na região do Cariri, como Juazeiro, Barbalha e Crato, e outras cidades médias, como Iguatu, Quixadá, Xeramubim, Aracati, eles acreditam que não vençam Fernando Haddad na contagem final. Mas chegariam muito próximo da votação do Fernando Haddad de Ceará. Em síntese, para eles é uma vitória se a votação não ultrapassar 10 pontos de diferença. O Luiz está próximo do deputado Romeu Adguer, que é o dono lá de Granja? Conheço. Você é próximo dele. Ele disse cidade grande, não é cidade média mais, não é cidade grande, não. Aí querendo agradar o Serginho Aguiar, o Romeu Adguer, presta atenção. Mas eles estão meio. Não é bom convidar dois na mesma mesa. Não, na mesma mesa não. Você botou 2 cidades médias aí, com 2 cidades grandes, tamanho de Sobral, né? A cidade média, como Quixadá, Xeramubim, né? Granja e coisa. Agora, deixa eu falar outra coisa. Nós estamos agora, nesse final de ano, depois de domingo agora da eleição, nós teremos a conversa depois da eleição do candidato a presidente, dos governadores que faltam no Brasil, vai virar agora para as mesas do Senado, a mesa da Câmara Federal e a mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, também a mesa da Câmara Municipal, que são assuntos falados aqui, vai virar só isso a conversa. E na Assembleia já tem alguns nomes flutuando, né, o Luiz? O que se fala na Assembleia é muito forte, possível candidato a presidente. Tem um líder do governo atual, que é o Evandro Leitão, é um dos nomes muito fortes. O nome do vice-presidente da Casa, Tim Gomes, também é um nome muito forte. O nome do próprio presidente, que já está no quarto, terceiro mandato de presidente da Assembleia. 6 anos. Está pleiteando ir para o 4º mandato de presidente da Assembleia. Seria uma coisa inédita na história da Assembleia. Acho que na história toda da Assembleia, né? Com certeza. Na história toda da Assembleia. Também continua no nome Os dele. 3 mandatos já é fato inédito. Tem o nome do Sérgio Aguiar, que foi candidato na eleição passada. Vocês se lembram aquela confusão que a gente conversou aqui da divisão da base do governo, né? E tem também o nome de José Sarto,
e sempre é falado quando chega a eleição da mesa. São esses, Luiz? Ou tem, Não. você acrescenta mais alguém aí? Você falou todos aí que estão. Vamos primeiro para o líder do governo. O Evandro Leitão, na minha avaliação, é o mesmo processo do Roberto Cláudio. Se não houver consenso entre as outras candidaturas, ele é um nome que poderá ser tirado dentro da cartola, para apaziguar a casa. Eu já penso diferente. Eu acho que ele pode sair com uma apaziguar a casa, mas ele pode com certeza também compor a mesa. Porque o governador Camilo Santana precisa de pessoas de confiança. E oxigenação. Né? Mas ele sai, a pessoa de confiança, tem que entrar outra oxigenada. E o Evandro Leitão ganhou essa confiança durante esse período como líder do governo. Aprendeu muito e ganhou essa liderança. Mas também não desmerecendo mesmo, mas também aí tem um trabalho eficiente de tudo também. Mas aí tem um trabalho eficiente. Só tem um trabalho eficiente de uma pessoa chamada Nelson Martins, que está por trás certo, que ajudou muito. Tudo também, cara, tem a visão de definição. Você acompanha isso como eu, e você sabe, a Assembleia tem a autonomia dela, mas o presidente da Assembleia é fundamental para qualquer governo estadual, e o presidente da Câmara é fundamental para o governo federal, e o presidente do Senado é fundamental para o governo federal. Que isso está errado, tem nada de errado nisso, pessoal. Vocês falam que está errado, você é doido. Aonde é que o executivo governa só? O executivo só governa e só consegue governar se tiver uma maioria no parlamento. Aqui no Brasil é um presidencialismo às avessas. É um presidencialismo parlamentarista. Ninguém governa sem parlamento. Lembre da Dilma. A Dilma perdeu o Congresso, perdeu o mandato. Né? Lembre da Dilma. Então, eu estou dizendo o seguinte. É o natural o governador querer isso. O governador, no ano passado, no primeiro mandato dele, o indicado para presidente, os 4 anos dele foi José Albuquerque. Zezinho Albuquerque é ligado e de total confiança de Cid Gomes. Deixa eu interromper aqui. Não, deixa eu só deixa eu interromper que o telespectador pode estar um pouco atordoado. Vamos falar. 2006, Cid se elege. Quando ele assume em 2007, quem ele torna presidente da Assembleia? Domingos Filho. Domingos Filho. Mas o segundo mandato... Não, tudo bem, mas Domingos Filho fica no Bienal 2007, 2008, 2009, 2010. Reeleito. E vai para ser candidato a vice-governador. Cid foi reeleito. Aí, 2011, 2012, eles colocam um candidato para apaziguar a casa, que é o Roberto Cláudio, que se torna depois prefeito de Fortaleza. E quem entra? Zezinho Albuquerque. Pronto, Zezinho Albuquerque pega os 2 últimos anos do Cid, 2013, depois de reeleito, e pega os 4 anos do Camilo. É isso que eu estou querendo dizer. Que há um detalhe. Quando ele pega 2015, 2016, a partir do momento em que ele foi preterido como não candidato ao governo, ficou acertado essa permanência. Tanto que quando entra em final de 2016, o que aconteceu? Houve uma briga interna na base, na qual o Sérgio Aguiar dizia que era uma eleição onde poderia e se deveria ter uma renovação da mesa. Inclusive foi prometida a renovação. Não houve por decisões do Cid. Decisões do Cid que levaram a não acontecer. Aí que é importante. Por exemplo, quando houve a briga, surgiu ali o Roberto Cláudio. Isso você está falando do final de 2010. Pronto. Mas o Sérgio Aguiar ali já foi preterido. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Eu estou concordando com você. Qual era o problema? Era entre o Zezinho, Hélio Landim e Sérgio Aguiar. Já era problema, o Zezinho e Sérgio Aguiar. Sai quem? Roberto Cláudio. Quando termina essa confusão, aí vem a vez do Zezinho. Né? Depois da Roberto foi Zezinho? Zezinho. Aí você estava contemplando aquela criatura. Depois o Zezinho foi contrapado de novo porque não foi indicado como candidato ao governo. O Zezinho passou 2 anos, era para ser candidato a governador. Não foi preterido pelo Camilo Santana. Aí o Biquinho, né? Ou seja,
deram um bico na boca dele, bico muito bom, por sinal, que era a presidência da Assembleia. Deram a presidência da Assembleia para o Zezinho. O Zezinho assume a presidência da Assembleia. Termina os 2 anos. O Zezinho vai para reeleição. Mas na realidade não era reeleição. Era a terceira. Era o início de um novo processo. De um novo processo. Novo ciclo. Foi de novo para essa situação. Agora, de novo, o Cid resolve colocar a Isolda como vice. Ele e o Camilo. O vice era para ser o Zezinho, agora não mais nada. E foi tirar de novo. E o Zezinho quer que de novo mantenha o bico dele na boca dele, que é a compensação por não ser, né, meu chefe? Candidato. Por ser candidato. Esse, agora, entenda, todos esses mandatos é de um homem de inteira confiança dos... Ferreira Gomes. Indicação dos... Ciro e Cid Gomes. Pronto. Com a concordância dos últimos 2 anos do Camilo Santana. Dos últimos 4 anos do Camilo Santana. O governador, a opinião minha, deve querer indicar uma pessoa... Vamos fazer o seguinte. Deve querer indicar uma pessoa, no meu entender, de confiança dele e do Cid também. Né? Porque o material se desgasta. Por exemplo, o Zezinho pode ir para o 4º mandato, seria inédito. Difícil. Mas ele pode ir para o 4º mandato. Contanto que o governador diga que o governador agora deverá ser ouvido pelo Cid e dizer assim, não, governador, você concorda que o Zezinho permaneça lá? Governador, deve ter essa coisa. Se não tiver essa concordância, como aí os outros candidatos, como sempre, os outros estão do mesmo canto. O Sarto, de novo, querendo ser, o nosso amigo do Camusim, Sérgio H. querendo ser, novamente, o vice-presidente Gomes, que já é vice-presidente pela duas vezes seguidas já. Agora está no PDT com condição de ser, porque nos últimos anos ele tem presidido a Câmara mais do que o próprio Zezinho, a Assembleia, e acompanhado os processos do governo na confusão mais do que o próprio presidente, né? E tem outras atribuições mais importantes. E a questão está posta. Só que tem uma mistura aí, Luiz, da eleição da mesa da Câmara com a eleição da mesa Mas vamos fazer o seguinte, da Assembleia. No início do terceiro bloco, a gente termina a mesa da Assembleia e entra na mesa da Câmara. E as duas estão interligadas. Estão interligadas, e você vai saber por quê depois de um rápido bloco de comercial, intervalo. Lembrei comercial aqui, me lembrei da minha infância, né? Do Flávio Cavalcante. Tu se lembra, Vicente, do Flávio Cavalcante? Ele dizia assim, nossos comerciais, por favor. Bota aí. A Hora da Verdade. A Hora da Verdade. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do seu programa, do meu programa, do nosso programa A Hora da Verdade, na sua TV Mais, canal 15 da Multiplay, na sua Litoral TV, canal 5 da NET. Errei, Vicente? Errei não, Vicente. Não é mais não, mas tem negócio de TV Litoral não, é Litoral TV, canal 5 da NET. Deixa eu dizer uma coisa aqui, cara. Eu falei na história da Câmara e da Assembleia, estou interligada, porque o deputado José Sarto, que é um homem de confiança do Ferreira Gomes também, igual o Zezinho. 7º mandato. Está no 7º mandato e é um... 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014 e agora 2018. Pois é um desejo dele, um sonho dele ser presidente da Assembleia há muito tempo. Só que durante esse período ele ainda não conquistou. Mas o irmão dele tem um sonho também, que é vereador de Fortaleza, de ser presidente da Câmara, e que também está na mesma situação, né? Várias vezes o nome do irmão dele foi cogitado e nunca deu certo. Mande um abraço para o Pídio Nogueira, nosso amigo. E parece que agora o doutor Pídio Nogueira gosta muito de cantar e tocar violão. Diga a ele que estamos abertos aqui. E médico, que é uma pessoa muito caridosa, gente muito boa, por sinal, que eu tenho amizade, tenho conhecimento e respeito há muito tempo. Amizade eu não tenho, não. Conhecimento e respeito há muito tempo por ele. Parece, no meu entender, tudo indica será o candidato do Salmito e do Roberto Cláudio lá na Câmara Municipal de Fortaleza. As informações, e eu pude
obter aí, tá certo? A afirmação segura que eu tenho é que o prefeito Roberto Cláudio e o presidente Salmito terão um só candidato. Essa é uma informação segura que eu tenho. Que eu obtive de um dos dois. Eu vou dizer qual foi, não. Um dos dois me disse Agora isso. posso fazer igual... Um dos dois me disse isso. Depois não. Tem que combinar com os russos, né? Tudo bem. Só que lá na Câmara, diferente da Assembleia, as eleições são muito mais tumultuadas, isso antes da Assembleia. Muito mais complicada. Muito mais complicada. E depende. Na última eleição da Câmara e da Assembleia foi ao contrário. A Assembleia foi tumultuada e a Câmara foi tranquila. Agora, eu não sei como é que vai ser. Estou dizendo que lá na Câmara, às vezes, não é fácil. Mas o candidato do prefeito, como candidato da sucessão do Salmito, será o mesmo. Carlos, Por que é que eu pensei que não era? Porque eu achei, Luiz, que tinha aí um afastamento dos dois, por causa daquela questão do alvará, né? A questão do alvará e a questão da própria disputa eleitoral mesmo, que o Queiroz, candidato do prefeito, se nos bastidores tinha uma certa disputa, né? Com o Salmito, que era candidato a deputado. Todos os dois foram eleitos. Em Fortaleza, o Salmito sagrou-se campeão de voto, ganhou do candidato do prefeito, ganhou do candidato do prefeito, que o Salmito tem a pretensão, eu sei, você sabe, todo mundo sabe, de ser candidato a prefeito na sucessão de Roberto Cláudio. Roberto Cláudio não pode mais ser reeleito, porque já foi reeleito uma vez. Mas, Carlos, Frederico, é o seguinte, quando quando Cid Gomes assumiu em 2007, ele teve que conversar com o senador Eunício de Oliveira, na época deputado federal e presidente estadual do PMDB. E chegaram ao consenso e colocaram a figura de Domingos Filho como presidente. Domingos passou 4 anos, 2007 a 2010. Depois foi indicado a vice. Nós falamos no segundo bloco, foi tirada da cartola a figura de Roberto Cláudio, que usou a presidência da Assembleia para alçar voo se tornar prefeito de Fortaleza. Um nome conhecido. E depois foi colocado Zezinho Albuquerque, como nós colocamos no bloco anterior. Quando Zezinho Albuquerque não saiu candidato em 2014, foi acertado o retorno dele e Camilo aceitou. Depois houve uma disputa interna, porque Camilo, em 2016, permitiu que a eleição fosse entre os candidatos do PDT, porque na realidade o Sérgio Aguiar não foi candidato nas oposições, não. Ele conseguiu arregimentar ele era o candidato do PDT com apoio da oposição. Né? E da outra vez, o primeiro vice-presidente não foi candidato, que tinha número para ser candidato. Eu ia entrar nesse ponto. Porque não era do PDT. Mas o Carlinhos está falando, só para o telespectador compreender, o que o Carlinhos está querendo dizer. Em 2014, quando terminaria o primeiro mandato do Zezinho Albuquerque, a figura do vice-presidente Tim Gomes tinha a maioria dos votos dos deputados, ou na realidade, a maioria da indicação tinha dos preferência para ser o sucessor de Zezinho Albuquerque. Mas houve essa questão que a cúpula decidiu. Partidária, que era do PDT. Mas mais especificamente Ciro e Cid decidiram que era interessante a permanência do Zezinho. Os deputados acataram. E também a questão regimental, que o partido que tem maior número de deputados deve ficar a presidência. Porque eu tiro o PHS. Pronto. Mas já em 2014, 2016, o Sérgio Aguiar não aceitou essa indicação vinda de cima para baixo. É por isso que eu acho que o Sérgio lavou, depois que ele voltou atrás, voltou ao leito do Rio, lavou a roupa suja. Nunca abandonou, né? Teve afastado, né? Mas voltou ao leito do Rio, lavou a roupa suja lá com o Cid Gomes, mas eu acho que quebrou um pouco a confiança, né? Por isso eu acho mais, não sei, no meu entender, pelo que eu conheço deles, quebrou um pouco a confiança. Eu acho que tem que passar mais tempo para restabelecer, começar do zero. Se for uma escolha de cúpula, o Sérgio não é indicado, porque deve ter a vetação de parte de setores ligados aos Ferreira Gomes. Isso para mim, não do Camilo. Mas eu acho que ele não porque quebrou um pouco a confiança, né, Luiz? É natural. E ele sabe disso. Ele sabe disso.
Mas aí, por exemplo, pode ser hoje, mas daqui 2 anos já pode estabelecer. É um nome tradicional, um cara que tem o respeito, a amizade de todo mundo. Qual é a minha opinião pessoal hoje da sucessão da Assembleia Legislativa? Primeiro, eu não acredito que será um nome indicado de Cid Ciro. Abertamente, eu vou até escrever sobre isso. Eu acho que o último presidente indicado por Ciro e Cid na Assembleia foi Zezinho Albuquerque. Eu acho que Camilo vai consultar os seus pares, lógico que vai se aconselhar com Ciro e Cid e vai escolher um nome que contemple a todos. Aí, na minha avaliação, eu acho que tem 2 nomes que estão concorrendo em pé de igualdade. Um é Tim Gomes, que saiu do PHS, se elegeu no 3º mandato agora pelo PDT. Então, o que quer dizer? Já era um candidato competitivo, mas infelizmente não podia ser indicado, porque se dizia que ele não era do PDT, que ele era do PHS. Esse empecilho agora foi tirado. Ele é um cara que tem um respeito, principalmente do Ciro Gomes, porque aquela última eleição do Zezinho, um dos grandes homens que trabalhou dia e noite para reverter voto, naquela se confusão. chama Ciro Gomes e Tim Gomes. Naquela confusão. Que se fosse só com o Sérgio Aguiar tinha levado aquela eleição. Não, se fosse só o Zezinho trabalhando sozinho, não tinha resolvido aquilo. E o outro nome é o que você citou, Evandro Leitão. Então, exemplo, e o terceiro nome, que já é presidente em condição de ser reeleito, é o Zezinho. Para mim, são os 3 nomes mais fortes. Porque pode também chegar no consenso e dizer, não, vamos fazer... É o último do Zezinho, Carlos, ele fica aqui. Carlos, assim, eu tenho um respeito muito grande pela sua opinião, você conhece aquela casa, mas eu acho que não dá. Eu acho que tentar... Não, existe um desgaste de material que é terrível. Não dá. E outra coisa, você tem ali uma questão ali simples e objetiva. Você tem lideranças que estão também... Mas por que eu digo isso? Sabe o que é, o meu querido amigo Luiz Cláudio? É porque, cara, aconteceu coisas que da outra vez não tinham acontecido. O Zezinho agora... avalia a votação do Zezinho e a votação do filho. O filho dele tirou quantos votos? Mais de 100 mil votos para deputado federal. 130, não? Não menos. Foi por aí. O AJ. O AJ. O Zezinho tirou o quê? 70, foi? 70. O Zezinho era para ter tirado a votação muito próxima da do filho. Não tirou por quê? Porque ele ajudou alguns deputados. Então, da outra vez a gente não tinha feito isso não. Da outra vez ele fez isso não. Ele fez agora. Como é que ajuda? Ele tinha pessoas que eram ligadas a eles, ele cedeu para eleger alguns deputados que já estavam com ele, justamente pensando nesse momento agora. Porque quando o Zezinho, quando foi decidir a questão desses apoios, o Zezinho já sabia que ele não era candidato a vice-governador, né? E tinha O Bruno, filho do Vanderlei, entrou nesse esquema. Não, o Bruno Pedrosa entrou. Bruno Pedrosa tirou mais de 40 mil votos, meu irmão. Foi graças 47 mil votos. Mais de 7 mil votos. Foi o 18º colocado, entendeu? Então, você deu um exemplo dele, mas tem vários outros que receberam. Muito ajudado pelo Zezinho. Vários outros. Então, ele tem a preferência desses deputados, né? Uma confiança desses deputados em relação a essa eleição, né? Tem vários outros que dizem que receberam a ajuda dele. Eu não falo em questão de ética, mas então por isso que eu ainda, além disso, eles continuam tendo a confiança e a amizade da família Ferreira Gomes. Mas, Carlos, Frederico, o retorno hoje do Zezinho, na minha avaliação, nem abrilhantaria mais o currículo dele. Não abrilhantaria mais o currículo dele. E eu acho que criaria um sentimento interno de alguns deputados de uma revolta silenciosa, que lá na frente poderia implodir. E o ponto mais importante, Camilo, dessa vez, vai ser mais assitivo. Eu já tive até um zuzum. A gente faz conjectura. É importante a gente estar no meio, fazer conjectura para você poder saber como é que está, né? Aí já teve algumas informações que ele poderia ir para uma secretaria de Estado, né? Tem gente falando até na principal, que hoje é do Nelson, né?
que o Nelson poderia... O Nelson foi um dos maiores secretários da... O Coringa. O Nelson Coringa, para onde ele o Nelson foi for... o maior secretário que a SDA já viu até hoje. Mas para onde... Mas antes de colocar o Nelson Martins, ele dá conta da Como da Casa Civil também é um grande secretário, um dos melhores que a Casa Civil já teve, e o Nelson poderia, para ajudar, né? Sem dúvida. Ceder e o Zezinho ir para a Casa Civil e o Nelson ir para a SDA, que o Dedé não está lá mais, né? O José Sarto, na minha avaliação... Não, se o Elpidio for presidente, de qualquer maneira, você sabe como é que é, né? É contemplado, né? O José Porque Sarto, a presidência da Câmara é uma coisa muito poderosa, né? Mas o José Sarto é o mesmo esquema do Zezinho. Ele tinha que ser uma decisão de cúpula. Só que, antigamente, você tinha uma decisão que saía entre Ivo e Ciro, que Camilo automaticamente contemplava. Isso morreu. Na minha avaliação, Camilo sabe que precisa de um aliado para quando ele sair do governo e for candidato ao Senado, que trabalhe junto com ele. Então você está colocando, e o candidato a presidente esse agora vai passar 2 mandatos, né? Eu acredito. Então, por isso que eu acho que Evandro e Tim Gomes são os nomes do campo pessoal do Camilo mais próximo dentro do PDT. Um porque foi líder e o outro porque, além de amigo pessoal, o Tim se tornou um dos principais conselheiros de Camilo Santana. Não, mas além de tudo, os principais projetos do governo do Estado, ele tem conduzido na Assembleia, como conduziu o de hoje. O que foi votado essa semana, o que foi votado semana passada. Eu quero explicar 2 vezes para a gente falar. Pois é, a questão do Porto de Roterdã, a questão do aeroporto Rubi. Só um segundo. É porque o telespectador não está compreendendo. Porque o Carlinhos quer dizer o seguinte. Como vice-presidente, o Tim Gomes, literalmente, pega mais de 80% das sessões. É ele que comanda. E as votações principais, o próprio é que vai para a mesa e, às vezes, coordena junto às bancadas. É mais difícil, as votações mais difíceis. É isso que você quer dizer. Porque nada na Assembleia, apesar de ter maioria, é fácil, é complicado, é difícil. Tá? A Assembleia, nesse mandato, notabilizou-se por pessoas muito aguerridas, tipo Roberto Mesquita e muitos outros lá que conseguem... Agora, Carlos... Capitão Wagner, a oposição muito boa, muito forte. O problema do prefeito Roberto Cláudio, que está em final de festa. Ainda falta muito da festa. O problema do prefeito Roberto Cláudio é que ele não tem acertado nada, né? Ele perde uma eleição, ele escolheu um só candidato, que foi o Queiroz. Centralizou o fogo nele. Centralizou tudo nele, ele ganha a eleição, mas perde para o Salmito, de Fortaleza. O federal, ele só tinha um federal, que é filho do vice-prefeito. O vice-prefeito saiu desgastado, desmoralizado. O homem tirar 200 mil votos, lançou o filho tira... 270 mil votos. O filho tira menos de 50 mil? 50 mil? 50 mil. 50 mil votos, para quem tirar 200 mil. Quer dizer, e é um homem desgastado. E se o Moroni tinha sido candidato nessa eleição, era candidato para tirar muito mais, porque foi uma eleição que a segurança pública foi presente. E tem um detalhe. E junto com o... ele estaria hoje no partido do PSL. Só entre nós dois aqui. E o mundo todo ia assistir. Mas só entre nós dois aqui. Eu não sei. Roberto Cláudio tem que fazer 2 coisas com urgência. Aquele núcleo da coordenação política. Ele não vai fazer nada, Luiz. Se ele não mudar. Não muda nada. Se ele não mudar, porque eu vou Já passou 4 anos, faz remangar de mim de você. Passou 4 anos, não mudou. Foi para mais 2, agora não mudou. Ainda por cima, agora, a AMC é uma coisa vergonhosa, imoral, gritante. Olha, você, prefeito, não precisa de AMC para multar ninguém, não. Porque por mais difícil de Fortaleza, você andar em Fortaleza, uma quantidade de pardal de coisa que tem, você não levar uma multa. Se você conseguir fazer isso num ano, você é um monstro. Você é o melhor do mundo, se você conseguir. Aí bota aqueles arrogantes multando. E as pessoas que dirigem a AMC, pelo amor de Deus. Olha, o Camilo, é mais fácil o Camilo pegar alguém próximo a ele e colocar na presidência. Eu não vejo essa mesma facilidade com o Roberto Cláudio. A gente vai discutir isso no próximo programa. Eu acho que o Roberto Cláudio vai ter muita dificuldade e existe dentro da Câmara hoje um ressentimento muito grande de vereadores da base. Teve muito desgaste. Aquele desgaste do Alvará, que fizeram os vereadores votar e hoje estão sendo culpados. Muitas das coisas que acontecem também com o trânsito, Fortaleza, indústria de multa, os vereadores são culpados. Porque isso é votado na Câmara. Se eu Castilho, que sonhar em ser vereador um dia, que me candidatar a vereador com o projeto de ir para lá e não aceitar mais o que a AMC faz, muda, meu irmão. A AMC é uma autarquia votada pela Câmara.
Os vereadores têm que se colocar, Luiz, na responsabilidade deles. Eles ficam muito ausentes, como se a responsabilidade desse desmando fosse só do prefeito. E não é, né? E não é. É por isso que a gente precisa. E a questão do alvará, só para encerrar. O alvará foi proposta do prefeito, agora com a anuência da Câmara. A Câmara votou, Luiz. Votou. E aí o que o Luiz está dizendo com muita sapiência, e aí eu concordo com ele, é que a Câmara está... Eles estão desconfiados, porque o que fizeram com ele em relação aos alvarás. Fizeram ele voltar uma coisa e que eles levaram o desgaste todinho, né, Luiz? E eles não vão aceitar levar desgaste de novo com um nome que não atente, né? Você está querendo dizer isso. E que não... Tem um grupo lá de 14, né? E surgiu lá, depois a gente fala sobre isso, tá bom? Depois Isso de 14 aberto, fora os silenciosos. Fora os silenciosos. Obrigado você, assinante. A gente volta na próxima semana, se Deus quiser. Até lá.